Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez só, mais um vídeo do Uno aí, mais um vídeo da saga do para-choque modificado do Uno. Vocês estão vendo aí, o carro agora tá limpinho, eu dei um banho nele esse final de semana e dá muito mais gosto de trabalhar no carro com o carro limpo. Olha como é que ficou o cofre, essa tampa aqui, toda vez que eu lavo o carro tira poeira, o vermelho muda completamente, fica um vermelho bem vivão, fica maneiro e dá um contraste com tudo de preto do cofre, fica bem bonito e eu curto muito. Mas, depois de ter dado esse banho, né, a gente volta aos preparativos aqui do para-choque, que é o que a gente tá fazendo aí, já tem alguns vídeos, né. No vídeo passado vocês viram aí, instalamos meio que provisoriamente aí os faróis de milha, só pra gente ter uma ideia de como que ia ficar. Fizemos cortes e tal, mas eu vou ter que fazer algumas modificações, principalmente do projeto inicial. A ideia inicial era deixar da forma mais ou menos que tá aí, o farol de milha faceando aqui, esse acabamento que a gente fez. Porém, eu mudei de ideia e eu quero fazer ele um pouco embutido, igual tá aparecendo nessa foto aí que vocês estão vendo. Então a gente vai ter que trabalhar de novo com fibra de vidro, laminar tudo ali para fazer o acabamento ali, digamos assim, o alojamento do farol de milha. Então, vamos ter que fazer isso tudo agora. Eu acredito que se tudo der certo, no final desse vídeo a gente já decreta a peça finalizada, entre aspas, né? Vai faltar todo o acabamento fino da peça, né? Mas a parte de suporte e a parte de fixação e tudo que a gente precisava fazer de estrutura da peça, acredito que até o final desse vídeo a gente decreta finalizado e já vai dar para ter a noção completa de como que fica a peça com todo o seu suporte, tudo que a gente já tinha pensado em fazer na peça desde o início, que a gente estava fazendo as montagens no computador, a gente estava trocando ideia de como que ia ser a peça, eu falei para vocês o que eu tinha na cabeça, enfim, algumas coisas mudam, mas algumas coisas se mantiveram desde aquela ideia inicial e deram muito certo até agora, né? Então nesse vídeo aqui a intenção é fazer todo o alojamento do farol que eu falei para vocês, vamos fazer ele embutido para dentro, vamos fazer os pontos de fixação, preencher essa região aqui de cima desse lado específico, que ficou um pouquinho menor do que o do lado de lá, e dar um acabamento bruto final na peça para deixar ela preparada para começar o acabamento fino e a preparação da pintura e tudo mais. Tá ficando bem bacana, eu tô gostando do visual, mas só depois que a gente pintar que a gente vai ter uma ideia completa de como que vai ficar, né? A gente fez as montagens iniciais e eu acho que tá seguindo mais ou menos aquela linha. Depois que a gente pintar, essa peça vai se mesclar ao para-choque e eu acho que o visual final vai ficar bem bacana e agressivo, porque a parte interna dela ali vai ficar escura, então vai dar um aspecto meio de detalhamento no para-choque. Acho que vai ficar bem legal. E para quem chegou de paraquedas aí, a gente tá fazendo modificação nesse para-choque, é um para-choque meio que padrão do Uno, na verdade, ele é o para-choque do Uno Smart, é um para-choque que imita um pouco do Uno 1.6R, e a gente tá modificando ele porque o carro aqui é bastante modificado. A gente eliminou a seta na modificação da frente, colocamos no para-choque, e agora a gente tá fazendo essas entradas de ar e tem mais algumas modificações. Eu vou deixar aparecendo aí, eu vou criar uma playlist com todos os vídeos da modificação do para-choque. Se tiver um para-choque igual esse daqui, que é do Uno Smart 2001, 2002, você pode dar uma olhada lá em todas as modificações que a gente fez, como que a gente fez, tentei fazer da forma mais simples aqui na garagem, e às vezes tem alguma ideia aí que dá pra você fazer no seu carro e deixar mais maneiro, beleza? E se você também tá perdido com relação ao projeto inteiro do carro, a gente tá montando esse carro tudo aqui na garagem, desmontamos ele completo, fizemos uma pintura ali dentro da garagem e estamos montando peça por peça, parafuso por parafuso desse carro. Vocês viram aí no início do vídeo, mostrei o motor todo limpinho, né? Tava um pouco poeirado nos vídeos passados, mas tudo isso daqui foi feito aqui na garagem e tem vídeo aí no canal, tanto da parte do motor, quanto da parte externa, quanto da parte interna. Então acho que vale muito a pena, se você não está inscrito no canal, se inscrever aí para continuar acompanhando toda a modificação desse carro, que ainda tem muita ideia bacana para colocar em prática aqui depois que a gente finalizar essa parte das modificações do para-choque. E inclusive, uma das ideias mais bacanas que eu fiz no carro foi justamente o painel do carro, que foi um revestimento que eu fiz chamado de flocagem, que a gente pulverizou um pó no painel e fica com o acabamento perfeito. Resolveu meu problema. A minha intenção era deixar o interior do carro todo preto, porém o painel do carro era cinza e eu não sabia como que eu ia fazer algum tipo de revestimento aqui na garagem, justamente por causa da minha falta de habilidade. Acabei descobrindo esse tipo de revestimento chamado flocagem e a gente fez o teste aqui no canal e deu muito certo. O painel já tem mais de um ano, já vai fazer quase 2 anos que eu fiz esse revestimento. Ele fica como se fosse um veludo, como se fosse um camurça. É bem simples de fazer e para ajudar o pessoal e me ajudar também, eu vendo um kit completo com tudo que você precisa para fazer esse tipo de revestimento, tanto no painel como qualquer peça interna do carro. Tem tudo que você precisa no kit para você fazer desde a preparação da peça até a aplicação do pó em si, e não tem erro, o acabamento fica perfeito. Além disso, também fiz um vídeo tutorial ensinando passo a passo todas as etapas da aplicação, dando todas as dicas para o pessoal não ter erro e conseguir fazer no próprio carro. Então, se você tiver interesse, chama lá no direct, no Instagram, vai estar aparecendo aí, a gente troca ideia, é tudo enviado pelos correios, tudo direitinho, pagamento pelo Mercado Pago, dividido até 12 vezes, a gente conversa, tiro foto aqui do meu, isso ajuda bastante o projeto do carro aqui, que eu banco tudo sozinho, também ajuda o pessoal a conseguir fazer algum tipo de modificação aí no carro, na parte interna,
que foi o que eu fiz aqui no meu, beleza? Então, como eu sempre falo, eu vou deixar de falar aqui, né? Vou tirar esse para-choque, vamos lá pra bancada que eu tenho que preparar tudo, fazer os moldes pra gente começar a laminação, que é uma parte um pouco chata, mas necessária aqui pra gente chegar no resultado que a gente tá querendo. Aí, pessoal, tirei o para-choque do carro lá, tá aqui montado ainda, mas é igual eu falei pra vocês no vídeo passado. A ideia é fazer um molde na parte interna aqui, ó, com papelão, igual a gente fez do lado de cá, só que eu vou usar essa delimitação aqui que eu já cortei como limite máximo. Então a fibra vai ser colocada por dentro. Esse molde vai limitar a ficar nessa posição. Eu só tenho que tomar cuidado para o molde ficar nesse ângulo, no mesmo ângulo da entrada de ar. Ele não pode ficar para cima nem muito para baixo. É claro que a gente tem a parte do acabamento final e tal, que dá para dar uma ajeitada, né, milímetro, se sair alguma coisa do esquadro, mas o certo é já acertar agora na hora da fabricação do molde, na hora da laminação. Provavelmente a junção aqui, ó, não vai ficar muito boa do ponto de vista estético, mas ela vai aderir bem por dentro, que é a área de maior contato ali na parte interna. Aí depois a gente faz o acabamento e na hora do acabamento fino a gente acerta tudo direitinho. Então vou desmontar aqui, começar a fazer os moldes em papelão, vocês vão acompanhando aí. Depois que eu finalizar o molde eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá aí, pessoal, finalizei aqui o molde, né, para fazer a laminação, né, fiz em papelão, igual eu falei para vocês, ficou dessa forma que vocês estão vendo aí, ó, deixei bem paralelo, tá vendo, aqui, ó, para mim ter acesso. Na verdade, eu acho até que eu vou cortar mais para eu ter acesso com a fibra lá. Um ponto que vai atrapalhar um bocado é aqui, ó, ficou muito próximo dos parafusos, mas eu acho que dá para fazer, até porque é 1 centímetro só que a gente precisa aqui de laminação, mas ficou bem paralelo com a própria entrada de ar que a gente fez, tá vendo, ó? Tá na mesma angulação e a ideia é que fique 2 dutos, tá vendo? Só que um de 1 centímetro só. O papelão que eu usei, ele é bem reforçado, então ele ficou bem fixo. E eu colei com cola quente por fora, tá vendo? Porque depois a gente vai remover. Esse lado de cá a gente só vai laminar a aba aqui pro farol de mira. Do lado de cá, além do farol de mira, a gente também vai laminar a parte de cima aqui, que ficou faltando um pedacinho desse molde ali. Então bora lá, vou preparar tudo aqui, a parte da fibra, avental, o pincel já comprei, tá vendo? Vou só dar um corte nele para ele ficar mais rígido, a resina, catalisador, tudo direitinho, já recortar, pensar como que eu vou fazer a laminação, para na hora que catalisar a resina, né, não perder tempo e já começar a laminação justamente para sair tudo de boa, beleza? Logo logo a gente finaliza essa peça aqui. Tá aí, rapaziada, tudo preparado aqui para começar a parte mais chata, né, que é a laminação, parte mais suja também, né? Já preparei os moldes, já passei um pouco da cera, né? Dei uma passadinha bem rápida, só em alguns pontos para ajudar a começar a desenformar mesmo, mas os moldes já estão prontos. Já recortei tudo que precisa recortar aqui, já no tamanho certinho, para só chegar e colocar aqui já laminando. Resina tá aqui com o catalisador tudo certinho, um potinho que eu uso para catalisar a resina, né? Pincel, já cortei ele para ele ficar mais rígido e eu conseguir pressionar a resina contra a fibra, né, para ela penetrar na fibra. E luva, e eu tô com avental aqui justamente para não dar ruim. Vou também usar uma máscara também, porque o cheiro é bastante forte. Enfim, aquele todo o processo vocês já sabem aí que a gente já fez. Agora eu vou começar a catalisar, vou botar a câmera ali e tentar gravar isso aqui para vocês. Vamos ver se vai dar, beleza? Acho que vai dar bom. Tá aí, pessoal, finalizado aqui, terminei a parte da laminação, né? Tá meio caótico igual foi a outra etapa, né, da laminação. É sempre assim, fica as rebarbas aqui onde não precisa laminar, né? Eu já comecei a tentar desmoldar, parece que vai dar bom. Vou começar a desmoldar e dar os acabamentos aí pra gente ver como é que vai ficar.
desmoldei aqui. Até que foi fácil desmoldar, mas o resultado ficou dessa forma aí, ó. Ficou uma entrada de ar, tipo a entrada de ar daqui, só que essa aqui tá reta, tá ligado? Aí já dá pra ver que o farol de milha tá entrando direitinho, ó, no local dele. Então eu acredito que vai dar bom. Vou terminar de dar os acabamentos aqui, tirar todas essas rebarbas, aí sim vai dar pra ter uma ideia legal. A gente vai aproveitar coisa de um dedo aqui, ó. Então vou cortar bem por aqui assim. Vou tentar dar o acabamento tudo que precisa aqui pra gente já ver a peça já finalizada do ponto de vista do acabamento bruto. Depois vai faltar o acabamento fino, que vai mudar completamente os detalhes da peça, assim, as quinas, os vincos, as delineações, vai ficar certinho depois que a gente fizer o acabamento fino. Aí, rapaziada, eu só fiz uns cortes aqui, ó. Tá bem bruto ainda. Vou passar mais umas lixinhas e tudo pra nivelar tudo direitinho. Mas olha como é que já tá ficando. Ele encaixa por aqui, ó. E ele encosta ali naquela rebarba que a gente fez. E o aspecto final fica alguma coisa assim, ó. É claro que ainda falta acabamento nessas bordas aqui, tudo direitinho. Mas já tá dando pra ver aí mais ou menos o aspecto que a gente queria, né? Que era deixar ele um pouco embutido pra dar uma sensação de 3D no para-choque, tá ligado? Vários detalhes e tudo mais. Faceando aqui também ia ficar maneiro. Mas assim eu acho que fica mais maneiro ainda. E se eu já podia fazer, já tô mexendo com isso agora, né? Fazer uma pecinha mais bem feita, tá ligado? Com um pouco mais de detalhe. Tô vendo aqui se a gente vai seguir com a fixação da forma que eu falei, externa, ou se eu vou trabalhar com laminação aqui. Vou ver como é que eu vou fazer ainda, porque agora dá pra ter uma noção melhor do espaço e tudo mais. Então dá pra pensar um pouco melhor, chegar na solução melhor. Antes você tem que imaginar como que vai ficar, e aí a partir da imaginação você bola as ideias, né? Aqui já tá de uma forma mais avançada, então a gente consegue ter noção de espaço, tudo direitinho, 100% de como que tá. Beleza? Então vou continuar pensando aqui e terminar de dar os acabamentos tudo direitinho pra gente ver como é que vai ficar. Finalizei os acabamentos aqui, tudo que precisava nas duas peças. Ficaram exatamente iguais, eu tirei todas as medidas aqui, ó, das laterais, daqui no início, aqui no final, de uma e da outra. Bateu muito certinho. O resultado ficou muito bom dentro do que eu tava esperando aqui, né? Agora só vai faltar o acabamento fino final, né? Mas já deu pra ver, ó, já preenchi aqui um pouco da parte de cima que tava precisando, ó. Ficou bem igual, tá vendo? Na hora do acabamento fino a gente acerta tudo, as quinas aqui direitinho, mas as dimensões aqui, ó, do corte ficaram bem boas. O acabamento interno aqui também ficou legal, tá bem fácil de resolver no acabamento fino, tá vendo? A ideia de cada etapa do processo é se tentar dedicar o máximo para deixar o acabamento melhor possível. Assim, na próxima etapa fica fácil de resolver os problemas. Então, como eu já passei por esse processo aqui lá na seta do carro, eu sei bem o que dá pra fazer no próximo etapa, entendeu? Então eu acho que aqui tá tranquilo da gente fazer um acabamento 100% quando chegar na próxima etapa, que é do acabamento fino. Então eu fui o máximo que deu aqui, mas com certeza, usando outras técnicas, fazendo um molde perfeito, isso aqui poderia ter saído já quase 100% finalizado. Mas eu fiz de acordo com as condições que eu tinha pra fazer aqui e saiu uma peça que eu consiga dar acabamento final. A ideia do farol é encaixar mais ou menos dessa forma aqui assim, ó. Então já dá pra ver que ele encaixa bem. E aqui a gente vai fazer o suporte ligando os parafusos aqui, e do lado de cá a mesma coisa, ó. O farol encaixa, ele tem umas rebarbas no próprio farol, que eu vou retirar elas na hora que a gente for dar acabamento tudo direitinho, mas ficou dessa forma aí que vocês estão vendo. Aqui tá o para-choque, eu tive que abrir um pouco os buracos, tanto na parte de baixo, eu deixei paralelo aqui, quanto nas laterais. Ainda não dei acabamento, tem várias rebarbas, o tempo tá um pouco corrido aqui. O acabamento aqui demorou um pouco mais do que eu tava imaginando, e também tem a questão do suporte, já vamos comentar sobre isso, mas depois que eu abri aqui direitinho, tá encaixando 100%, ó. Encaixar aqui pra vocês verem. Ainda tem uma regulagenzinha que eu vou conseguir fazer aqui, ó, acompanhando certinho o vinco daqui pra ficar bem paralelo. Tem que dar um acabamento no final, mas isso daí tá tudo tranquilo. Encaixou bem tanto desse lado aqui quanto do lado de cá. Os dois estão bem simétricos e eu acho que vai ficar bem bacana depois que fixar direitinho, acertar toda a volta aqui. Enfim, tem muito acabamento pra fazer ainda, mas de acordo com o que eu tô pensando aqui, tá seguindo conforme o planejado, né? Agora o farol por dentro vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Viu a ideia que eu falei de colocar o farol um pouco embutido? É mais ou menos esse aspecto que eu queria. Eu tô segurando com a mão ali, mas a ideia é que o farol fique um pouco embutido, assim dá um aspecto de mais 3D pro para-choque. É claro que as quinas aqui, ó, tem uma diferença. Essa quina aqui tá bem arredondada, essa aqui tá bem viva. Então depois, quando a gente for dar o acabamento fino, eu vou deixar as quinas todas padronizadas, tá ligado? Pra deixar uma peça bem bonita mesmo e bem feita. Na parte interna ficou dessa forma, como vocês já sabiam, o encaixe aqui da entrada de ar e o encaixe aqui, ó, da parte do farol de milha. Eu tava pensando em fazer no início o suporte igual esses parafusos aqui
aqui, fixado na própria peça que a gente fabricou em fibra. No vídeo passado a gente trocou uma ideia e eu cheguei à conclusão que talvez o suporte melhor seria fazer um suporte metálico por fora aqui, ó, aproveitando os pontos de fixação que a gente fez na peça e fazer uma chapa ligando os dois, mais ou menos dessa forma aqui, ó. E nessa chapa viria um parafuso para cima, aonde o farol ia encaixar e ia ter regulagem. Eu ainda vou seguir essa linha, porém, depois que eu terminei de fazer aqui e encaixei, eu vou ter que elaborar um pouco melhor esse suporte, não somente uma chapa, porque eu vou utilizar essa chapa justamente para pressionar contra o para-choque a peça que a gente fez, assim como é o modelo original do farol de milha. E essa chapa ela tem que ter um formato diferente justamente para ela alcançar o para-choque tanto nas laterais quanto na parte de cima. Assim ela vai deixar assentado direitinho essa peça no para-choque, bem alinhada. Então tem que pensar um pouquinho mais para chegar no suporte legal e fazer um negócio bem feito que fique bem fixo aqui no para-choque. Não adianta eu fazer correndo aqui e o suporte não ficar bem preso, até porque eu dependo que esse suporte fique bem feito justamente para ter uma regulagem fina aqui no farol de milha e deixar tudo alinhadinho no final, beleza? Tá aí, pessoal, instalei o para-choque aqui provisoriamente, só pra gente ver mais ou menos como é que ficou. Tá mudando, a peça já praticamente finalizou, só fazer o suporte ali do farol, que praticamente já tá finalizado, e a gente já parte pros acabamentos finos, tá exatamente da forma que a gente tinha previsto lá nas edições lá que a gente fez antes. E o acabamento aqui, ó, que eu fiz do farol interno, deu um toque especial na peça. Eu acho que deixou ela mais bem elaborada, tá ligado? Falta todo o acabamento aqui que a gente vai fazer na hora do acabamento fino e eu acho que vai dar bom. Tá dando bom já, né? Então agora é só seguir que a gente vai conseguir finalizar e vai deixar esse para-choque igual o para-choque da montagem que a gente fez lá. Mas então é isso, pessoal, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei, se gostaram e não estão inscritos no canal, se inscrevam aí que tem muitos vídeos bacanas. Estamos seguindo aí no para-choque, vai dar certo, demanda um pouco de tempo, de pensar direito para fazer as coisas, mas no final a gente sempre fica orgulhoso do trabalho, igual a gente ficou orgulhoso aqui com a frente, que o pessoal fala muito e mudou completamente o carro. Fazendo devagarzinho, com cuidado, com capricho, com fé em Deus, a gente consegue solucionar os problemas, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!